Espírito Santo, nos entregamos integralmente, totalmente à tua ação. Ministra, trabalha, opera no nosso meio, no nosso interior, porque nós queremos ser trabalhados por ti, Espírito Santo. Obrigado. A tua unção, a tua graça, a tua revelação, a tua iluminação seja sobre todos nós aqui. Quem concorda? Aleluia, glória a Deus. Vamos ver se o som está bom? Testando. Eu sou neto de português, tá? Meu avô era português. Testando. Glória a Deus. Meus irmãos, devo confessar que eu estou bastante emocionado e nervoso. Primeira vez que eu ministro aqui, né? No intensivo, um sonho antigo. Conhecemos o pastor José há muitos anos. Pastoreamos em Belém do Pará por 7 anos e meio. E ele ia lá frequentemente com a gente, antes até de existir a MCM. E já víamos o coração missionário dele. Meu nome é Giovanni Luiz Zimmermann. Se for meio alemão, é Zimmermann. Ja? Jawohl? Ja, aleluia, glória a Deus. Sou nascido em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. E aí tem gente de Jaraguá uma vez, Jaraguá. É que lá em Santa Catarina tem 3 cidades que começam com J, né? Jaraguá, Joinville, Chapecó e Xanxerê. 4? Começa com é de Chapecó, minha irmã? Aleluia. Glória a Deus. Me converti com 20 anos de idade, quer dizer, faz pouco tempo. Estou com 57 anos. Olha a aliança, a coisa mais linda. Depois eu mostro mais perto para vocês, tá? Está fazendo hoje 35 anos, 1 mês e 12 dias que eu casei com a Beth. Yes, pode parar de aplaudi-la. É só Jesus. É só Jesus, meus irmãos. Porque do jeito que eu era lá em Jaraguá, da pá virada, meu salamargo. Meu salamargo. Só Jesus mesmo. Namorador, playboy, filhinho de papai, dono de boate, expulso 2 vezes de 2 escolas num ano em Jaraguá, do Colégio São Luís e do Dom Batista. Quase fui expulso da escola Jaraguá. Não sei porquê, foi pura injustiça. Sempre fui um bom menino. Nunca reprovei, irmãos, porque nenhum professor me aceitaria 2 anos na mesma sala. Mas com 20 anos de idade encontrei Jesus e com 21 a Beth, com 22 casamos e aí começou uma nova história. E uma história de amor crescente. E hoje temos 4 filhos, todos casados, 2 rapazes e 2 moças, todos estão envolvidos no ministérios, 3 são pastores ungidos, um em Umuarama, no Paraná, no noroeste do Paraná, o mais velho, Giovanni Júnior. O segundo é pastor em Belém do Pará, Rafael, tem 3 filhos também, o Gil tem 3 filhos, a Priscila e o Abel também é paraense. Temos dos 10 netos, que 5 ou 6, eu perdi a conta agora, só sei contar até 7, e são paraenses e o restante é paranaense. E agora a nossa filha com o nosso genro estão morando conosco em Brusque, onde estamos servindo a Deus, Santa Catarina. E a nossa mais nova, Débora Bartira, pastoreia uma igreja do Ouvir e Crer, em Marechal Cândido Rondon, onde também servimos a Deus ali. Levantamos 2 comunidades no meio dos alemães lá. Que coisa difícil uma vez. Alemães bem tradicionais. Mas Deus levantou uma obra lá de avivamento. E hoje essas 2 obras nós entregamos por motivo de saúde para o pastor Eric do Ouvir e Crer de Barretos.
Então, e agora voltamos para Santa Catarina há 2 anos e meio e estamos de novo trabalhando lá, especificamente na área de família. Gostaram da camiseta? Amo minha família. E atrás, Ministério Família Real, é o trabalho que nós desenvolvemos agora, exclusivamente na área de famílias, ministrando nas igrejas, escrevemos livros, depois vocês podem conhecer, livros, CDs, DVDs, tudo na área de família, porque estamos aterrorizados, para não dizer nem assustados, com o que está acontecendo dentro da igreja. O pastor José acabou de falar-nos algumas coisas, e eu quero ir mais fundo agora. Quantos gostam de chá? De chá? E de chá de Bíblia? Nós vamos tomar agora um chá de Bíblia, irmãos. Ô, glória! Quem não gosta de Bíblia agora vai vomitar. Vai gubitar, como diz o outro. Porque nós vamos ler muitos textos, vamos comentar algumas coisas, mas os textos por si só falam. O assunto que nós vamos abordar é alerta para a liderança. Depois nós vamos passar. Eu quero primeiro passar um clipe, irmãos, que é do mundo, mas que fala de uma realidade que nós estamos vendo tão frequente, irmãos. O casamento se tornou uma banalidade. Gostaram da palavra? Banalidade. Eu digo que casamento hoje é test drive. A pessoa experimenta, usufrui por momentos e depois troca para experimentar outro. Mas não é assim no reino de Deus, amém, irmãos? Não é assim, nós vamos ver bem claro, com muitos textos, um alerta para nós como igreja, vocês que estão aqui nesse intensivo, buscando em Deus o seu ministério, o seu espaço no corpo de Cristo, a sua influência, e que essa influência, como nós vimos agora pelo pastor José, seja uma influência positiva, uma atitude positiva, uma atitude que reflita o caráter de Jesus, não apenas dons. Então nós vamos ver com muito detalhe. Mas antes eu queria passar esse clipe, irmão, que é tremendo. Mostra como os valores do mundo são totalmente contrários aos valores de Deus. O casamento e o dinheiro. Passa aí, queridos. Seu pobretão, músico. Cheio de dinheiro. Amor. Deixamos de bobagem. Eu estava brincando um cacete. Garoto simpático. Toque um pouquinho. E não é, irmãos, infelizmente, não tem sido diferente na igreja. Ali fala em TPM. Vocês sabiam que não é só mulher que tem TPM, né? Cada vez mais o homem também tem TPM. Especialmente quando a mulher trabalha fora. Ela vem estressada, e o estresse dela deixa o homem com TPM, tensão por causa da mulher, estressada. Aleluia. Agora, muito sério, tá, irmãos? Eu sou muito formal. Aleluia. Vamos entrar então agora, irmãos, no assunto que Deus quer nos ensinar. Vamos entender que o assunto de casamento é coisa séria. Eu não sei se é revelação, irmãos, não tenho a ousadia de dizer isso, mas Deus tem colocado algumas ênfases, vamos chamar assim, no meu coração, a respeito de alguns textos da palavra, que todos vocês já conhecem, eu sei, mas que talvez
venha uma luzinha maior sobre todos nós nesse momento, porque são muitos os textos que nós vamos ler, e esses textos por si só vão falar, e eu vou tentar enquadrar tudo isso dentro da realidade que nós vivemos. A minha esposa e eu, desde quando nós casamos, Deus sabe, Ele é testemunha disso, já no nosso casamento nós colocamos no nosso convite: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Me converti dentro da Igreja Católica, fui líder dentro da Igreja Católica, fui o fundador da Renovação Carismática Católica, ou Católica Carismática, e lá dentro conheci a Beth, uma das grandes coisas tremendas que eu encontrei lá dentro, e Deus começou ali um desejo de servir. E aí a Beth junto comigo, eu fui expulso, depois, não sei por que só ela saiu comigo, o resto tudo abandonou, não sei qual era o interesse dela, e um ano depois que nós nos conhecemos dentro da Renovação Católica Carismática, casamos. E colocamos: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E colocamos alguns objetivos, entre eles, nunca dormir de mal. E a Beth é filha única, nascida no dia do aniversário do pai dela. E só tinha um irmão mais velho, e ela. Então ela era princesa dentro de casa, o presente para o pai dela, no dia do aniversário. E quando ela casou, como toda princesa, ela casou pensando: esse é o meu príncipe encantado, montado num cavalo branco. E quando ela casou, entrou na sua casa só o cavalo. E era branco, porque na época eu tinha crina loira, tá? Não sei porque fui perdendo tanto a natureza de cavalo, quanto a crina. Glória a Deus. E vivemos, só Deus sabe, 35 anos orando junto todos os dias. E nunca dormimos de mal. Só Deus sabe. Então há valores que mesmo na época a gente não entendia, mas que atitudes Deus colocou dentro do nosso coração, que nós levamos a sério. E eu queria poder transferir isso para vocês. Aqui nós temos muitos jovens, né? Companheiros meus aí, jovem, né? Yes, o chapeuzinho vermelho lá no cantinho, tomando tererê. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, vamos meditar em algumas coisas para rever os nossos valores, que esse clichê é tão claro. Então vamos iniciar: alerta para a liderança desta geração do fim. Quantos aqui querem liderar? Quantos querem influenciar na igreja de Jesus? Quantos creem que nós vivemos o tempo do fim? Você pode influenciar positivamente, ou você pode influenciar negativamente. Você pode edificar, mas você pode destruir muitas vidas, queridos. Ser obreiro na casa de Deus é coisa séria e nunca vai deixar de ser, irmãos. Nós vamos ver outros textos que vão mostrar isso. Então eu quero começar, irmãos. Atenção, o alerta é para nós? É essa a pergunta. Se vocês quiserem, tanto vai estar gravado no DVD, como em áudio, mas esse material também vai ficar disponível ali, se alguém quiser gravar no seu pendrive, tá? Um CD, todo esse PowerPoint vai ficar para vocês aí, querido. Atenção, a pergunta é: o alerta é para nós? Em 2 Timóteo 3, 1-5, olha o que diz: saiba disto, nos últimos dias. Então, o contexto do texto está tratando de que tempo? Dos últimos dias. Quantos creem que nós vivemos isso? Se você não cria, vai começar a criar a partir de agora. Porque está dizendo as coisas que vão acontecer nesses últimos dias. Sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas. Os homens serão avarentos. Está acontecendo isso de uma maneira assim, crescente. Os homens serão presunçosos. Como o pastor José falou agora. E na igreja, homens que eram tão simples, homens de Deus, hoje disputam títulos, arrumam títulos que a Bíblia nem diz, e se destacam pelo título e perdem o caráter e a graça e a unção. Presunção, arrogantes, blasfemos. Agora, irmãos, toda a minha ênfase é família. Eu não consigo ler um texto que não aplique à família. Olha o que diz que no final dos tempos estaria acontecendo. Leiam comigo. No final dos tempos, os homens serão desobedientes aos pais,
Quem tem mais de 30 anos aqui, muito poucos, parece, gostaram? Né? Quem tem mais de 30 anos sabe, há 10, 15, máximo 20 anos atrás, isso aí não era uma realidade. Porque o padrão normal de filhos crentes ou incrédulos eram filhos obedientes. Mas porque a palavra diz, e quem mesmo conhece a palavra e não obedece, acaba parando nisso. Vocês jovens que estão aqui, qual é a tua atitude para com os teus pais? Ah, pastor, você não sabe como eu sofri na minha infância, não consigo honrar meu pai, é pena. Porque o primeiro mandamento com promessa não vai se realizar na tua vida. Honra teu pai e tua mãe. Porque é o primeiro mandamento com promessa. Nada justifica desobediência, a não ser uma coisa, como eu tive que desobedecer. Sempre fui desobediente aos meus pais. Quando me converti, comecei a ser obediente. Só que comecei a ler muito a Bíblia. E aí eles queriam que eu não lesse a Bíblia. E quando eu fui excluído da igreja, aí eles queriam que eu parasse de ler a Bíblia, queriam me proibir e se expulsar de casa, inclusive. Eu disse, não, vocês me conheceram antes, me conhecem agora. Se como eu estou agora não serve, eu saio de casa. Fui desobediente, porque a obediência deles era desobedecer a Deus. Aí não. Mas fora disso não justifica, irmãos. Amém, queridos? Vocês recebem essa palavra? 1 Timóteo 5, versículo 4. As viúvas, verdadeiramente viúvas, que têm filhos ou netos crentes. Olha o que diz. Que estes aprendam a reconhecer o bem recebido dos seus pais e avós, pois isto agrada a Deus. Lembramos com muita facilidade os erros dos nossos pais e avós e nos justificamos para desobedecer e desonrar. A palavra está dizendo não. Nós temos que reconhecer o bem recebido, o sacrifício que eles passaram para pelo menos nos sustentar. E no nível de luz que eles tinham, tentaram nos educar. Reconhecer o bem recebido nos pais e avós, filhos e netos crentes, agrada a Deus. Amém, queridos? No final dos tempos, os homens serão desobedientes aos pais. Aqui não pode ter. Amém, queridos? Vocês são exemplo, são referência, nós já vamos ver. Os homens nos últimos dias serão ingratos, ímpios. Nem se fala isso dentro da igreja. Pastores investem anos discipulando, cuidando. E de repente o casal, o jovem, simplesmente porque é um bom músico, tem um certo dom, é convidado por outro, simplesmente abandona, ingratos. Abandona o seu pastor, o ministério que dedicou a eles, em busca de cargo. E não falta hoje igreja oferecendo cargo. Independente da vida. Olha, irmãos, sem amor pela família, é outra coisa que não tem mais do que 20 anos. 30. Não existia isso. Todas as pessoas, inclusive ímpias da sociedade, se lavam pela família. Sim ou não? Eu morei em Jaraguá até os 18 anos, Jaraguá do Sul. Até os 18 anos, me lembro. Quando um casal se separava, era uma vergonha. Na cidade, na sociedade ímpia. E hoje na igreja, irmãos, a consequência para os filhos. Quantos casais, inclusive hoje ímpios, não muitos, infelizmente, sustentam um casamento por amor aos filhos, a honra da família. Mas porque a palavra diz que nos últimos dias os homens serão sem amor pela família, e está acontecendo de uma maneira escandalosa, escancarada, mas não pode acontecer na igreja isso. Vocês concordam? Se não concordam, não vai mudar nada, querido, porque a palavra de Deus não vai mudar. Mas graças a Deus que vocês concordam. Amém? Hoje vive-se um evangelho que a Bíblia tem que se adaptar às pessoas. Hoje não é mais a porta estreita é difícil o caminho que conduz à vida. É larga a porta, espaçoso é o caminho para encher as igrejas de gente vazias, como diz o meu querido, precioso Luiz Hermínio. Igrejas grandes, com gente, cheia de gente vazia.
Não vai ser assim entre nós, irmãos. Aqui Deus está formando obreiros que vão fazer diferença nessa geração. Amém? Que estão entendendo isso, que eles têm que ser obedientes aos pais e têm amor pela família, tanto aos pais como à família que vocês vão constituir, que é a ênfase que nós vamos dar agora. Serão irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, os homens serão cruéis, inimigos do bem. Que coisa, irmãos, irreconciliáveis. Uma das coisas mais terríveis que eu estou vendo agora como conselheiro familiar de tantos anos, é querer justificar um texto fora de contexto para servir de pretexto. O marido ou a mulher caem em adultério e aí são irreconciliáveis, porque usam um texto fora de contexto. Não, porque a Bíblia diz que adultério pode divorciar e pode casar com outro. Parece que não leram todo o texto do contexto. Não foi assim desde a criação. Deus nunca quis isso, irmãos. Casamento é coisa séria. Formar uma família é coisa séria. Se Deus quiser, se Deus permitir, nos próximos estudos nós vamos estudar o casamento desde a criação. Entender o que estava no coração, procurar entender, não vamos entender tudo, mas procurar entender o que estava no coração de Deus ao criar o homem e a mulher e o casamento. Oh Deus, sem domínio próprio, cruéis, irmãos. Misericórdia. Mas vamos ver como termina esse texto. Traidores, precipitados, soberbos. Eu não vou entrar em cada palavra dessa, estou dando algumas ênfases. Mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Viram lá, desobediente aos pais. Por que a maioria dos adolescentes e jovens desobedece aos pais? Por causa dos prazeres. Sem amor pela família, por causa dos prazeres. E negam Deus. Acabamos de ser ministrados preciosamente pelo pastor José. Valores invertidos, atitudes interiores terríveis, caráter mal formado e que vai transferir. Nós vamos passar alguns outros clipezinhos para vocês no decorrer das ministrações aí. Agora, olha tudo isso, irmãos. Olha isso, irmãos. Parece que a Bíblia tinha razão, ou tem razão, e sempre terá razão. Tendo aparência de piedade, me parece aqui, que está falando da igreja, irmãos. De gente que frequenta a igreja, que se diz crente, que eu defino, segundo o meu santo evangelho, crentino. Anota aí, irmão, leva para o teu ministério, crentino. Definição segundo São Giovanni. O que é o crentino? É o cretino do mundo. Mas que ele se diz evangélico, ele frequenta uma igreja e usa o desodorante chamado Bíblia. A Bíblia debaixo do braço, até perto do coração, mas não no coração. Esse é o crentino. Parece crente, mas vive lá fora como qualquer ímpio, ou em casa, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Fala de um cristianismo, fala que é evangelho, frequenta a igreja, participa de algum ministério na igreja, mas vive uma vida oculta, vive essas coisas fora. É caráter, é lá, a tua intenção mais interior. Quem tem sido você na realidade? Pode se esconder de marido, de mulher, de pastor, dos pais, mas quem você é diante do Deus vivo, de quem todos prestaremos conta. Não adianta aparência de piedade e não mostrando o poder de Deus de transformação. Agora, olha o conselho para a igreja: afaste-se destes. E se você convive com pessoas assim, inclusive dentro da igreja, cai fora, porque quem anda com sábios, sábio se torna. Quem anda com tolos, acaba se tornando tolo, queridos. Sai de perto. Meninas, quantas meninas solteiras nós temos aqui? Não anda perto de irmãozinho que começa a te elogiar,
Começa a dizer que bonita, que roupa bonita, e papapá, papapá, nhenhenhen. Se te convidar para ficar, fica. Fica longe. Foge de toda aparência. Grava essa. Se o jovem, se alguém te convidar para ficar, fica. Fica longe. Já vamos ver, vai cair, como diz lá no Mevan, né? Estou ligado ao Mevan ainda. Né? Na canela. Vai ser na canela, irmão. Alguns vão sair daqui mancos, tomara. Né? Olha, outro alerta, Mateus 24, outro alerta escatológico para esse tempo, irmão, para a gente entender o que nós estamos vivenciando. Olha o que diz, querido. Naquele tempo, o tempo do fim, tá? Como nós já lemos lá em Timóteo 3, naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão. Quantos são pescadores aqui? Gostam de pescar? Trairão aqui não é que vai dar muita traíra grande, tá? Tá? Só para elucidar, tá? É traição mesmo, irmãos. Traição no casamento, traição com os pais, traição com a igreja, traição com seus pastores. Por um lado é uma bênção ver quantas igrejas nas cidades novas, mas quantas delas surgiram, a semente é traição, é Belial, é rebeldia. Se é que os princípios da palavra de Deus são sérios, desde a criação, e eu sei que são, quantos creem? Já na criação, tudo que tem vida, Deus disse, tudo se multiplique segundo a sua espécie. Imagina alguém que sai em rebelião de uma igreja. Vai multiplicar o quê? Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a... Será que isso não explica tantas igrejas? Será que isso não explica tanta gente seguindo sinais, prodígios e maravilhas? Sem tratamento de caráter? Onde a decisão de seguir a igreja ou de se tornar evangélico é uma análise de custo-benefício. Nenhum custo e muito benefício. Se tem custo, é dar dinheiro para a igreja. Mas não é pessoal, de vida, de caráter, de transformação. Devido, olha irmãos, que forte isso, leia comigo. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quantos querem ser salvos aqui, irmão? É opção para quem perseverar até o fim. Perseverar até o fim no que, irmãos? No amor. 1 Coríntios 13, você lembra? Hoje permanece a fé, a esperança e o amor. Mas qual é que vai para a eternidade? Aquele que perseverar até o fim, no amor, será salvo. E o que é que mata o amor no casamento? O que é que mata o amor no namoro? O que é que mata o amor na família? O que é que mata o amor na igreja? O que é? A maldade. Outras versões dizem, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Irmãos, isso é muito sério. Como tem sido a tua vida? Quanto tempo na frente da televisão? No mouse da internet, o que você está vendo? Não tem, irmão. Se a Bíblia disse tudo, dá muita ênfase à maldade que o mundo apresenta, tanta facilidade, não precisa sair de casa. Aliás, alguns não precisam nem sair do quarto. Num dos meus livros, o segundo livro, Conselhos para Marido, Pai e Avô, que eu dou dessa série, Família, Casa do Oleiro, eu bato de frente nisso. Pais
que não dão tempo para os seus filhos, que têm dinheiro, colocam televisão e computador no quarto do filho, no quarto dos pais. Isso é um atestado de suicídio da família. Irmãos, devido ao aumento da maldade no final dos tempos, o amor se esfriará de quase todos. Nós vamos abranger, nós vamos abrir o leque nisso, irmãos. Nós vamos abrir o leque. O que é isso tudo? É muito forte, irmãos. E eu digo porque a gente tem se dedicado a isso. Irmãos, até 10 anos atrás, a gente aconselhava os casais da igreja que estavam em crises, às vezes terríveis, mas eles vinham para buscar ajuda, para reconciliar. Hoje, irmão, uma boa parte dos casais que estão em crise, às vezes até menores, mas já vem com atitude de separação e divórcio. O que é isso? E vem dizendo: pastor, nosso casamento tem sido muito difícil, muita tribulação. Sabe aquele que tem o cabelo verde, né? Vai catarro para cima do cabelo. Pastor, eu sofro tanto com meu marido, eu sofro tanto com a minha jararaca em casa. Então, o amor esfriou. O amor esfriou, a Bíblia diz por quê? Porque a maldade entrou. E eu digo para todos eles: sabe o que está faltando para vocês se não tem mais amor? Não tem Deus, porque Deus é todo aquele que é nascido de Deus e conhece a Deus, ama. E aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Tempo com Deus e tempo com a maldade define tudo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Quantos aqui têm coração missionário para ir para outros povos? Irmãos, vocês são parte do cumprimento dessa palavra. Vocês vão levar o evangelho. Mas junto com o evangelho, mais do que as palavras de vocês, vocês vão falar com o quê? Com a atitude, com a vida, com o caráter de vocês. Por isso vocês estão aqui. Por isso que vai doer. Vai ser na canela, mas vai curar. Amém, queridos? O alerta continua sendo para nós, e a pergunta, Lucas 17, outro texto escatológico, no mesmo contexto, Jesus, em Lucas capítulo 17, falando exatamente isso, versículos 26 a 30, diz: assim como foi nos dias de Noé, assim será nos dias do Filho do Homem. O que aconteceu no tempo de Noé? Que Jesus disse que estaria acontecendo nesse tempo. Olha, o povo vivia comendo e bebendo. É pecado comer e beber? Mas do jeito que as coisas estão, vê os índices de obesidade, que o pastor José prega tanto contra, e eu também, porque sou farmacêutico bioquímico, e me especializei, me formei em tecnologia de alimentos, trabalhei quase 30 anos em indústria de alimentos, sei como se fabrica. Vejo o pessoal bebendo Coca-Cola como um vício mais terrível, dentro da igreja, entre outros, e o pastor pega contra também, eu também prego contra. Vai numa festa de crente e não leva Coca-Cola para tu ver. Experimenta. Lá em Santa Catarina tem uns bons, lá é o Tom, né, da Thompson, de Blumenau, o Max, de Jaraguá do Sul, era de Jaraguá, agora, né? Refrigerantes bons. Mas leva numa festa essa, o pessoal te excomunga. Porque você é incrédulo, não traz Coca-Cola. Ou Fanta, ou Quat. Tem que ser da Coca-Cola. Será que não tem alguma coisa por trás disso, irmãos? Ou o Guaraná da Antártica. Tem que ser da Antártica. Porque é da seleção. Por causa do Guaraná, eles eram pênaltis. Desse jeito. Fala, Jeová.
O povo vivia comendo e bebendo, mas olha agora, irmãos, dentro de todo esse contexto, a maldade aumentando, o amor esfriando. Aonde é que o amor vai esfriar em primeiro lugar, irmãos? Casando-se e dando-se em casamento. Primeiro lugar que a maldade entra e que se reflete o esfriamento do amor é onde, irmãos? Num casamento. E é o casamento que dá a estrutura de uma família. E é o casamento que dá a estrutura de uma sociedade. E são os casamentos que dão a estrutura e o testemunho de uma igreja. Pastores que estiverem ouvindo esse DVD ou esse CD, entendam isso, que o teu casamento e os casamentos da tua igreja definem o testemunho de Jesus na sociedade, nessa geração. E vocês vão ver que está na palavra, nós vamos ver com detalhes. Casando-se e dando-se casamento. É opção para nós lutar pelo casamento? Não é opção, irmãos. É mandamento. Luta, sofre. Eu tenho uma ministração, não sei se vai dar para ministrar aqui, mas tem em DVD e tem em CD depois, se vocês quiserem, em MP3. O preço de um casamento real. Deus me levou a entender em 1 Pedro 3, que eu já tinha lido trocentas vezes, mas daí de repente o Espírito Santo me levou a uma palavra, que é a primeira palavra que começa o capítulo 3, versículo 1. Do mesmo modo. Ou outras versões dizem igualmente. Ou outras versões dizem da mesma forma. Aí eu vou no versículo, mulheres, sede sujeitos aos seus maridos. Depois no versículo 7 diz, do mesmo modo o marido, coabitai com entendimento, dando honra à mulher como vaso. Do mesmo modo, o Espírito Santo diz, mas que modo é esse? Leia alguns versículos atrás, eu comecei a ler. Dá um estudo isso, de uma hora e pouco. Totalmente ao contrário do padrão do mundo, irmãos, que está entrando na igreja. Lá fala que o padrão bíblico para tu entrar num casamento é estar disposto a sofrer injustamente. Porque isso é louvável diante de Deus. É seguir o exemplo de Jesus, que quando insultado, não revidava. Quando faziam ameaças, ele se entregava àquele que julga com justiça. E aí entra do mesmo modo mulheres e do mesmo modo maridas. Fala num casamento que a esposa ou o marido... Quantos aqui são solteiros? Até foi orado por vocês aqui. Quantos querem casar para ser feliz? Infelizmente, irmãos, não casem. Tenho essa boa notícia, não case. Só case se tu estiver disposto a pagar o preço para fazer o outro feliz. Você vai ver como você vai ser feliz por isso. Yes. Se der, a gente ministra, senão depois tem em DVD essas coisas. E está tudo à disposição da MSM, para a MSM multiplicar e abençoar quem quiser, tá? Até o dia que Noé entrou na arca. Agora preste atenção nisso, irmãos. Olha o que esse padrão vai levar. Preste muita atenção. Olha que esse padrão de a maldade entrar, o amor esfriar, sem amor pela família, desobediência aos pais. Olha o que isso vai levar. Jesus está advertindo. Até o dia que Noé entrou na arca, então veio o dilúvio e destruiu a todos. Irmãos, eu temo quantos vão ficar depois de 1 ano, 10 anos, 30 anos na igreja. Vão ficar porque não zelam pela sua família, não zelam pela sua aliança no casamento, não zelam pelos seus filhos, não honram os seus pais. Deus não vai mudar. Família é o projeto essencial, suprassumo da manifestação de Deus na terra. Vocês concordam? Então deem um aleluia! Tua família é algo que Deus tem planejado. Não estrague. Jovem solteiro, não te una a ninguém, não deixa ninguém te tocar, já vamos ver lá na frente. Casamento é coisa séria, família é coisa séria, pode definir a tua eternidade. Oh Deus, alemachai cato rebarachete cai. Manda la shele cala torre manda. E agora Jesus ainda quer reforçar mais ainda. Outro aspecto que há poucos anos atrás não tinha muito sentido profético. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O que aconteceu nos dias de Ló, irmão, em Sodoma? Acabaram de aprovar o casamento homossexual.
Felizmente conseguiram reter aqueles DVDs que vinham para as escolas, ensinando a criança a ter a opção sexual. É Sodoma, é o tempo de Ló. E a tua vida, querido, querida, o que tu está vendo na internet, na televisão? O aumento da maldade, o amor esfria, o casamento vai para o pau, a família vai para o pau. Mas Deus não vai desistir do seu projeto. Eu estou nesse projeto, você está também, irmão? Hoje eu posso ministrar aqui na frente porque tenho o que mostrar, irmãos. E não é porque eu não errei, eu conto nos meus livros. O Jaime Kemp leu os meus livros preciosos. O Jaime Kemp, como pai da gente, leu os meus livros, ligou para mim várias vezes, tecendo comentário, e disse: Giovanni, eu posso fazer um prefácio para os teus livros? Eu digo: meu irmão, não sou digno disso. Aí ele fez, agora as novas edições estão saindo, o prefácio dele. O primeiro livro, Vida Pessoal e Casamento. O segundo livro tem o prefácio do Luiz Hermínio. Terceiro, de uma discípula da minha esposa, que é da minha esposa. E agora vão sair uma série de 7 livros, curso para casais. Livro, curso para casais. E o prefácio vai sair pelo Juscelio, do Mevan, que é pastor, filho ministerial da gente, homem de Deus, também daqueles que lutam pela família. Irmãos, vamos lutar, irmãos, por esse projeto maravilhoso de Deus para realizar um homem e uma mulher. E o melhor é que Deus só vê no casamento, Malaquias 2, é a descendência consagrada. Deus já vê que o casal que tem aliança em Deus, Deus já está vendo que os filhos deles vão ser bênçãos. Talvez eu ministre aqui com vocês uma ministração chamada Nossos Filhos, Bênçãos ou Maldições. Não tem meio termo, meu irmão. Não pense que o mundo agora vai deixar o teu filho na igreja com borboletinha, bonitinho. Não. Ou você vai formá-lo uma bênção, ou Deus vai transformá-lo em uma maldição. Deus vai transformá-lo numa maldição. Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6. Então, aconteceu a mesma coisa no tempo de Ló, o homossexualismo, irmãos. E olha o que Jesus diz. O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo, irmãos. Como o materialismo cresceu nesses últimos anos, como as facilidades das pessoas conquistarem bens materiais, a mulher trabalhando fora, o homem trabalhando fora, os filhos jogados na mão de terceiro, ou escola de tempo integral, o babá. Vocês estão vendo todos os horrores que estão acontecendo. Os pais não estão ensinando os filhos no caminho que devem andar. Aí a escola ensina, os amiguinhos de escola ensinam, professores adúlteros, homossexuais ensinam. Para poder comprar mais, beber mais, vender mais, plantar mais, construir mais. Olha o que Jesus continua dizendo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo do céu, irmãos, olha que coisa forte, irmãos. De novo, e os destruiu a todos. A todos o quê? Todos que casavam, se davam-se casamento, todos os que deram prioridade a comprar, a vender, negociar, a ter bens materiais. Não que os bens, nada disso em si é mal, mas o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Muitos têm abandonado sua família para conquistar bens. Destruiu a todos. Olha, irmãos, 30, versículo 30. Leia comigo. Acontecerá exatamente assim no dia Filho do Homem for revelado. Mas não vai acontecer na nossa vida, amém, irmão? Nós não vamos estar incluídos nos homossexuais, nem os nossos filhos. Mas eles precisam ter referência de pai em casa, homem, macho. Não banana. Não homem PhD. Não é o formado em PhD, é pobre homem dominado. Dominado pelo filho pequeno, dominado pela mulher, dominado pela sogra, dominado por um sistema. Mulheres sujeitas, como foi falado agora, que influenciam os seus filhos desde o ventre. Eu não sabia isso, aprendi hoje com o pastor José, mais uma coisa. Desde o ventre, se a mulher é uma mulher rebelde ao seu marido, se é menina dentro dela, já tá semeando nela a rebelião. Belial.
Agora uma palavra profética para os solteiros, casados e a igreja. E aí eu vou entrar em Efésios 5, irmãos. Olha que tremendo, irmãos. Olha que tremendo, irmãos. Como a palavra é clara. Eu creio, irmãos. Não estou vangloriando, mas creio nisso uma revelação tremenda. Espero que vocês recebam como algo de Deus para a vida de vocês. Através de um homem que já errou tanto, tem errado, vivo debaixo da misericórdia, da graça de Deus. Mas é uma coisa que Deus arde no nosso coração e temos que repartir. Olha o que diz Efésios 4. Sujeitem-se uns aos outros por temor de Cristo. Começa já dizendo o segredo que o pastor José acabou de dizer. Qual é o segredo para qualquer cristão ter uma vida autêntica? Sujeição, está debaixo de autoridade. Quem cuida da tua vida, no mínimo, se você é membro do corpo de Cristo, todos os membros do corpo de Cristo têm igual cuidado uns dos outros. Se eu não me engano, 1 Coríntios 12, 24. Se não for 24 ou 23, vai ao 25. Mas o importante é que todos os membros do corpo devem ser cuidados. Quem cuida de você? Como eu fui livrar, como Deus me livrou de adultério, irmão, nessa caminhada. Como Deus me livrou de outras coisas. E outras coisas eu apanhei. Como na minha vida profissional e financeira, em 94 tive uma falência terrível. Por quê? Porque não ouvi conselho dos que me aconselhavam. Achei que a minha visão profissional era ampla e que eles eram tacanhas. Não entendi esse princípio de Deus. Paguei preço muito alto, quase perdi a Beth. Porque não fui sujeito aos irmãos que estavam comprometidos comigo, que me cuidavam. Sujeitem-se uns aos outros por temor de Cristo. Agora me chama a atenção que isso dá início ao assunto de casamento e família. Quantos são casados aqui? Você como casal está sujeito a alguém, vocês dois? Vocês dois são cuidados por alguém? Esse material novo que vai sair agora, eu estou chamando de GAF, Grupo de Apoio à Família, para as igrejas implantarem grupos, seja célula, seja grupo familiar, seja grupo de convívio, seja lá o que for, mas o importante é que sejam só de casais, e a gente está preparando esses materiais para alimentar esses grupos. Temos materiais preciosos como o do MMI, né, Casados para Sempre, Paz para Toda a Vida, já fiz, Paz para Toda a Vida no Mevan, nós demos aula lá, são materiais preciosos, mas vai em 10, 12, 13 aulas, termina. Esse material, se Deus permitir, nunca vai terminar. Nós vamos fazendo, agora são 7 livros que vão sair, no mínimo 1 ano para fazer. Porque são profundos, com muitas perguntas. Irmãos, os casais precisam estar debaixo de cuidado, senão as crises arrebentam com os casais. Se você é casado, esteja sujeito a alguém por temor de Cristo. Amém? Agora vamos entrar no assunto que eu quero realmente compartilhar com vocês como algo, creio que é de Deus, muito de Deus. Mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido. Irmãos, comece a observar a cor, tá? Olha a cor, mulheres eu fiz de uma cor, e marido eu fiz com outra cor. Mulheres aqui meio rosa, meio, não sei o que é, lilás, seja lá. Que cor é essa aqui, mulheres? Lilás, então, as mulheres disseram que é lilás, então é lilás, tá? E essa aqui é verde, dos maridos. Para vocês começarem a associar a relação da mulher com relação à igreja e do marido com relação a Cristo. Olha só, mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido como ao... Olha o verde e verde. A mulher está sujeita ao seu marido como está sujeita ao Senhor. Irmãs casadas, como é que está a tua sujeição ao Senhor? Ah, pastor, mas você não sabe. O meu marido não tem iniciativa. Eu é que tenho que governar a casa, senão a casa cai. Ela já caiu e você não sabe. Os teus filhos provavelmente terão sérias tendências homossexuais. Porque você não está dando chance para o teu marido. Mas aí pode ter prejuízo grande. Tem o prejuízo financeiro que for, mas não tem o prejuízo da formação dos teus filhos e do teu casamento. Não mude a palavra. Marido, Senhor.
Continua. Maridos. Palavra profética para os solteiros, casados e a igreja. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como, olha bem, irmãos, assim como, nesses meus livros, cursos, tem muito isso. Quantas vezes você conta a palavra como? Entretanto, vocês vão ver. Marido, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Olha de novo, irmão, a relação. Marido representa como Cristo. E a mulher tem a mesma atitude da... A igreja tem a mesma atitude das... E a liderança de Cristo na igreja está diretamente relacionada à liderança dos maridos em casa. Ou não? Estou forçando o texto? Assim como. E vocês vão ver, tem mais. E o que vai acontecer hoje aqui conosco é isso. Jesus vai nos pegar, vai nos santificar, purificar, pelo lavar da água mediante a palavra, que vai ser, meu irmão, vamos sair daqui e ter que torcer a roupa. Porque é muita palavra. Creio muito nesse texto, irmãos, que é um tempo do fim. Já vai dizer. Por quê? Porque Jesus quer apresentar para si mesmo, aí como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e inculpável. Por quê? Essa é a noiva que ele vai levar, irmãos. Ou ele vai levar uma noiva meia sola? Uma noiva raimunda. Pé na igreja, um pé no mundo. Agora não deu certo, né? É crente raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo. Não vai, irmãos. A igreja que Jesus vai levar, recebe a palavra santifica, purifica pela palavra, para apresentar para Jesus. Eu quero ser apresentado para Jesus como parte da igreja gloriosa, sem mancha, mau testemunho, sem ruga, coisas velhas, coisas antigas. O meu caráter, aquele que começou em mim, a boa obra, ele vai aperfeiçoá-la até quando? Aí eu não tenho ruga, estou sempre perfeito, renovado pela palavra, pela obediência à palavra, até o dia em que santos e inculpáveis nós vamos receber Jesus. Quantos maridos nós temos aqui? Quantos homens? Vamos, alguns têm dúvida, levanta ele rápido, meu irmão, para mim não ficar em dúvida sobre você. Levanta. Homem solteiro, casado, não interessa agora, homem. O homem forma a mulher que ele tem. Muitos vêm dizer para mim, tu não sabe, pastor, minha mulher é uma manaja. Esses dias, lá em Brusque, estava aconselhando um casal, e a mulher tinha saído de casa, e brigava, estava numa igreja, né? E há alguns anos, ela e o marido estavam agora meio assim, mas ela continuava na igreja, o marido abandonou, ela abandonou o marido, e começou a contar, e aí eu disse para ela, minha irmã, sabe o que você... De onde é que você é? Eu sou de Cascavel. E eu digo agora, eu entendi, minha filha, sabe o que você é? Uma cascavel. Falei assim bem duro com ela, depois falei, ela chorou, ela disse, nunca ouvi isso. É duro para mim, mas eu nunca tive um pai que me repreendeu assim. Ela voltou para casa, conquistou o marido, faz parte agora os dois do grupo de apoio à família, entende? Um milagre. No outro dia ela tinha que assinar o divórcio. Não foi assinar. Voltou para casa, o marido esculhambou com ela, humilhava ela. Eu digo, é isso que Jesus quer que você aprenda. Ser humilhada. E ela se humilhou. 2 ou 3 semanas depois, o marido veio no nosso GAF, o grupo de apoio à família, e começou a testemunhar. Olha, o que eu fiz de teste com essa mulher, ela mudou mesmo. Glória a Deus. Santa e inculpável. Irmão, de novo, olha aqui, ó, o marido prepara para si mesmo a esposa gloriosa, uma esposa sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, uma esposa santa e inculpável. É ou não é? Porque se o marido ama como Cristo amou a igreja, e se o marido se entrega por ela, e se o marido lê a palavra, é um homem fundamentado na palavra, pega a sua esposa, não fica criticando ela, senta com a palavra, ministra a palavra, ele vai ter essa igreja. Se é um marido banana, PhD, que deixa a mulher tocar a vida do jeito dela, entende? Não está nem interessado aí, só critica ela com as suas opiniões, vai ter essa mulher? Nunca. Agora, irmãos, sim, agora, isso foi só aperitivo, tá? Agora nós vamos entrar
no alimento sólido. Agora foi só leitinho. Alimento sólido agora. O padrão da palavra para purificar a igreja até ser santa e inculpável. E não vai mudar, irmãos. Não vai mudar. 1 Tessalonicenses 4, 1 a 8. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E de fato, assim vocês estão procedendo, eu digo pela fé, amém. Vamos ver se vocês estão procedendo assim, queridos. Como viver? Você lembra que o pastor José ministrou agora? Quando nós chegamos à cruz, quando nós entregamos a vida para Jesus, nós recebemos dons, amém? O Espírito Santo traz dons, habilidades, ministérios para nós exercermos no corpo de Cristo. Mas tem uma coisa lá dentro de nós que nós mesmos vamos deixar acontecer. O que é? É a mudança do caráter. É disso que está falando aqui. Como viver caráter, atitude para agradar a Deus. De fato, assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus, irmãos, cresçam nisso cada vez mais, cresçam. Cristianismo não é monótono, não é frequentar culto, não é fazer parte de um ministério. Cristianismo é transformação contínua, até chegar a ser dia perfeito na presença de Deus. Amém, queridos? Cresçam ainda mais nisso. Pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. Vamos ver que mandamento é esse que Paulo estava dando para a igreja, que de alguma forma os tessalonicenses estavam de alguma forma vivendo, mas tinham que crescer. Vamos ver se nós pelo menos vivemos, porque a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, separados do mundo, separados do padrão humano, separados do que as novelas, do que os filmes, do que as propagandas apresentam, separados para Deus. Amém, queridos? Mas agora é prático. O que é esse processo de santificação da igreja, nesses tempos, onde o amor está esfriando? O amor está esfriando porque a maldade está entrando. Por quê? Abstenham-se da imoralidade sexual. Irmãos, de novo, se falássemos isso 20, 30 anos atrás, seria distante para muita gente. Mas hoje é realidade para todos. Está aqui às nossas portas, na nossa frente, numa tela de televisão, ou no mouse, ou no celular. Está tudo fácil. Mais do que nunca tem que ter diferença entre quem é e quem não é. Crentino e crente de fato. Mais do que nunca tem que fazer diferença entre o justo e o injusto. Apocalipse 22. Cada vez mais diferença entre o impuro e o puro. Abstenham-se da imoralidade, santificados. É abster-se da imoralidade sexual, irmão, mais do que tudo parece. É o que a Bíblia está dizendo. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa. Jovens, queridos, preciosos do meu coração. Eu nem falei para vocês, mas os nossos 4 filhos têm 5 anos de diferença. Quando o mais velho, o Gil, tinha 5 anos, já tinha nascido a Débora Bartira, a Bazinha, que a gente chama. E aí tinha o Rafa e a Priscila no meio. Então, em 5 anos, 4 filhos, 4 ficaram adolescentes ao mesmo tempo. Imagina, irmão, por que caiu a minha crina? 4 filhos adolescentes, ensinados na palavra, graças a Deus, com um bom testemunho em casa. Mas chegou na adolescência, a atração do mundo, isso há 20 anos atrás. Meus filhos estão com... A mais nova tem 27 anos. Quer ver isso há 15, 20 anos atrás? Já pendiam para as coisas do mundo, era uma luta. Imagina agora quem é jovem, adolescente, ou quem tem filhos jovens e adolescentes. Irmãos, essa palavra ficar, louco meu, como está desgraçando. Nós temos aconselhados adolescentes que lutam por uma adolescente, dizer que ela é BV. Vocês sabem o que é BV? Quantos sabem? Boca virgem.
Ela tem 15, 16, 17 anos e nunca se deixou beijar. Na escola o bullying corre solto. Irmãos, o pior, eu vou falar só para vocês, não pode nem ser gravado. Na igreja tem bullying. Se uma adolescente não se deixa beijar, tocar, ficar. É disso que o texto está falando, irmãos. Santificação, abster-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa. Vocês vão ver, vão falar mais fundo ainda. Não dominados pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que... Queridos, vocês que vão estar assistindo ou ouvindo, pelo testemunho de vocês quanto a essa área de moralidade sexual, do corpo de vocês está exposto às paixões, como qualquer pessoa do mundo, vocês são conhecidos como jovem, homem, mulher que conhece a Deus? Ou são como os pagãos que desconhecem a Deus? Vocês estão vendo, irmãos, como é sério tudo isso? Vocês estão vendo porque Jesus advertiu tanto, que por causa dessas coisas, muitos foram destruídos com Noé, em Sodoma, e agora na vida de Jesus muitos vão ficar para trás, porque a maldade, a iniquidade aumentou, o amor esfriou, e em nome do amor é tudo liberado. Nessa série nova que vai sair, eu entro no muito fundo, procurando analisar a história dessa decadência, e graças a Deus tive a oportunidade de pegar essa história. Nasci em 1954, não parece, muito obrigado, 57 anos, parece bem mais novo, né? Obrigado, irmãos. Eu senti a revelação, né, no coração dos irmãos. Se vocês vissem a minha esposa, vocês vão ver, tem fotos dela ali, depois vai aparecer. Ela realmente é enxuta. E tem alguns caras de pau que vêm dizer para mim, poxa, tu conserva a tua mulher no formal, né? Eu digo que formal não, formal é para defunto. Eu sou formado em tecnologia de alimentos. Eu conservo a minha esposa com vinagre. Vinagre conserva o alimento. Não é brincadeira, mas ela é muito conservada, muito linda por dentro e por fora. Glória a Deus. Então, irmãos, esse padrão não pode, irmãos, chegar. Quantos entendem isso, irmãos? É isso que está acabando com os casamentos. Quantas experiências, irmãos, vocês jovens, ou vocês que estão casados hoje, tiveram no mundo, ficando, entregando o seu corpo de maneira desonrosa, não santa, e foram para o casamento assim, com namoros impuros. E quantos problemas vêm no casamento por causa disso, irmão? É disso que Deus quer nos livrar. Amém, queridos? Que Deus quer livrar os filhos de vocês. Sejam radicais como eu fui com meus filhos. Alguma vez eu dizia, pai, mas o que o pai diz é fora de órbita. O pai é ET. ET. É teológico. É teológico. ET. Dizia, filhos, se guardem. Graças a Deus se guardaram. E hoje eles dão alegria que foi chegar virgem no casamento. Um ou dois lá se relaram um pouquinho mais. Depois, antes de casar, vieram confessar. Ou logo depois de casado, o pai tinha razão. Como agora a gente sente um peso na consciência de ter se deixado levar, exatamente como diz aqui, o corpo, não controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, mas dominado por paixões de desejo desenfreados, como pagão que não desconhecem a Deus. Não pode, irmãos. Amém, queridos? Você recebe essa palavra? Não deixa. Já vamos ver ninguém tocar o teu corpo, por favor. Já vamos ver textos tremendos. Nesse assunto, irmão, ninguém prejudique, outras versões diz ninguém defraude. Seu irmão, nem dele se aproveite. Não use porque você é bonita, minha irmã. Se você tem seios bonitos, esconde. Não mostra. Você está defraudando. Você está prejudicando. Mas eu olho para o rapaz e não sinto nada. Mas é claro, é diferente. O homem, ele é excitado pela visão. A mulher é pela audição. Por isso que a serpente chegou lá e não ficou mostrando coisa, ficou falando para a mulher, ouvindo. Até hoje a mesma coisa.
Então, irmã, não usa saia curta, cuidado com o tipo de calça, que aparece até a etiqueta, a marca da calcinha. Estou falando claro para ser. É o teu corpo, irmão. É o teu corpo, minha irmã. Cuidado, jovem. Eu estou fazendo academia. Estou até tomando aquelas bombas para ficar bem bombado, bem sarado. Sarado por fora, mas podre por dentro. Para apresentar um corpo, para seduzir. Isso não é crente. É crentino. Nesse assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveita. Olha, não é o Giovanni que está dizendo, irmãos. Olha o que a Bíblia diz. Leia comigo. O Senhor castigará todas essas práticas. Agora pega tudo que Jesus falou. Os que praticavam aquelas coisas no tempo de Noé e de Ló foram destruídos. Exatamente assim será na vinda do Filho do Homem. Mas o pior é que hoje já se destrói até antes de Jesus vir. Destrói casamento, destrói a sua pureza, destrói a sua comunhão com Deus. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos. Porque, leia comigo, Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Eu posso ouvir um aleluia? Você crê nisso de fato? Diga um amém, 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 amém. E se for como eu, diga yes! Aleluia, é sim, Deus, é sim mesmo. Não vai mudar. Opa, não sei se já quebrou ou já estava eu quebrei. Já estava quebrado, irmão? Coisa séria, irmãos. Coisa séria, irmão. Não jogue fora. Por momentos, não jogue fora uma eternidade. Para ter comunhão, para agradar boys. Eu já fui deles. Ou garotas. Ou uma mulher fora do casamento. Não jogue fora uma eternidade. Deus nos chamou para a santidade e não para a impureza. Amém, queridos? Portanto, aquele que rejeita estas coisas, leia comigo, não está rejeitando o homem, mas a Deus que lhe dá o seu Espírito. Se você fica com alguém, se você usa roupa indecente, querido, estou dizendo que você não está rejeitando ninguém, homem nenhum. Você está rejeitando a quem? Mas é moda, pastor. Eu não posso ser antiquada. Tem que mostrar. Essa artista que morreu agora essa semana, Amy Whitehouse. Amy não sei o que lá é. MNOPQ. Padrão. Aquela silicone para tudo telado. Acho que se vender silicone dá para ajudar uma casa de menina no Nepal. Tanto silicone. Irmão, não é esse o padrão para a igreja, amém, irmãos? Oh, Deus. Olha como é que terminam essas vidas. 27 anos. Mais uma. Não vai ser assim entre nós, irmãos. Olha o que eu deixei em vermelho ali, irmãos. Portanto, aquele que rejeita estas coisas, está rejeitando a Deus, que lhe dá o seu Espírito. Mas o meu pastor não vê, a minha igreja não proíbe. Quem é que vai te julgar no último dia? Tua igreja, teu pastor? Quem? Ao homem está, Hebreus 9, 27, ao homem está ordenado viver uma só vez, vindo depois disso o juízo sobre como a forma que ele viveu. Não a igreja que frequentou, o ministério que serviu, quantos dons tinha. Já vimos isso. Agora 1 Coríntios 7, irmãos, ainda, lavando-nos com lavagem da água pela palavra. 1 Coríntios 6, versículo 17. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Olha, entenda isso. Quantos entregaram a sua vida para Jesus? Quantos se uniram ao Senhor? Quantos têm o Espírito Santo dentro de você? Quem é que carrega esse teu Espírito, o Espírito Santo? O teu corpo. Mas aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. De novo. Se convidar para ficar, fica. Fica longe, fuja da imoralidade sexual. Fuja, dá no pé. Se você vê uma serpente,
que se faz? Dá no pé. Outros mais corajosos, se você vê uma barata, corre, sobe em cima da mão. Uma barata. E vê o pecado, vê a coisa perto e não foge. Pior é o homem que tem medo dessas coisas. Perereca. Nós moramos em Blumenau, ficamos 20 anos lá no ministério, numa vila comunitária, 7 famílias, uma casa perto da outra. Tinha uns irmãos lá, e lá tinha muita perereca, porque era na beira do rio, e lá é um lugar bem úmido, né? E de vez em quando era grito na casa de um irmão. Tu não sabia se tinha que chamar o corpo de bombeiro, o que era. Daqui a pouco, Gil, Giovanni, vem cá. Era uma pererequinha desse tamanho no banheiro. Aí eu ensinei meus filhos, todos eles iam tirar a perereca, não precisava mais eu ir. Fujam da imoralidade sexual. Todos os pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Olha, irmãos, como a Bíblia é clara, mas dá uma ênfase. Mas quem peca sexualmente contra o seu próprio corpo, peca. Por que peca? Peca porque o Espírito de Deus está nele. Vocês já viram um passarinho que foi pego da natureza? Eu fiz tanto isso, misericórdia, Deus, né? Tu bota dentro de uma gaiola e quando tu vai chegando perto, o que acontece? Um passarinho arisco. Ele se machuca, se estrabucha ali dentro. Mais ou menos, eu imagino o Espírito Santo dentro de nós, quando nós nos aproximamos, quando nós deixamos um homem tocar. Eu não deixo nem homem nem mulher, tá? Só minha, tá? E as minhas filhas. E os meus filhos. Mas você, ou homem ou mulher, deixa se aproximar do teu corpo e tocar o teu corpo. Como é que o Espírito Santo reage lá dentro? É disso que está falando, irmãos. Padrão de santidade não vai mudar nunca, queridos. Para Deus, especialmente nessa área e especialmente nesse tempo do fim, que são tantos os textos que nós estamos vendo aí que advertem para essas coisas, e tudo afeta o casamento. Se há um casado que começa a olhar para o grama do outro lado da cerca e começa a achar defeito na grama dentro, em vez de tratar a grama, regar a grama, estecar a grama, como a Bíblia diz, entregar-se por ela, para ter para si uma esposa gloriosa, sem mácula, nem mancha, nem ruga, mas santa e inculpável, fica olhando lá para fora e deixa aqui de dentro estragar. Irmãos, amor do ponto de vista de Deus não é atração sexual puramente, irmãos. Essa foi antes de casar. Por que casais que experimentam carícias e às vezes relação sexual antes do casamento, e eu falo isso com propriedade, que a gente trabalha todos esses anos em aconselhamento, depois de casado, logo esfria o que chamavam de amor. Por quê? Porque não era amor, era eros, era erotismo, era atração. Isso não sustenta casamento. O amor que sustenta casamento é aquele que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse amor nunca acaba. Esse amor só tem quem conhece a Deus. E esse amor, quem conhece a Deus, é aperfeiçoado nele. Estão entendendo, irmãos? Por que nós estamos ministrando isso? Ou você é casado, ou você vai casar. Tudo que tu semear agora vai colher. Talvez, queridos casados, que você está colhendo agora, coisa que tu semeou na época de solteiro, ou durante o casamento. De Deus não se zomba. Gálatas 6, 7 e 8. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isto ceifará. Porque o que semeia para a carne, da carne colherá destruição. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Amém, queridos? Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo, porque no seu corpo está quem? Está quem? O Espírito do Senhor. Aleluia. Acaso não sabem vocês, continua o texto, que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Pronto, fecha tudo. Santuário fala o quê? Que teu corpo é santo. Não precisa construir, como foi falado há pouquinho, um grande templo e dizer, aqui é o templo do Senhor, morada do Senhor. Não! A morada do Senhor onde é que é? Aqui, é nos céus, nos altos e sublimes céus. Mas Deus também habita no quebrantado de coração e contrito. No soberbo não, soberbo Deus resiste.
mas aos humildes Ele dá graça, 1 Pedro 5,5. O corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos. Você não pode negociar com o teu corpo. Você não pode entregar teu corpo a qualquer um. Você não pode se relacionar com qualquer um. E talvez com alguns tu não pode nem conversar. Porque se tu conversar vai ser aquela vozinha do Éden. Ah, mas não foi assim que Deus diz. Não, é muito fanatismo. Você está muito por fora. O que tem? Ninguém vai saber. Vamos para o motel comigo. Só um beijinho, depois do beijinho. Só... Tem o BV e tem o BVL, vocês sabiam? BV é boca virgem. E o BVL é quando um adolescente é boca virgem de língua. Essas coisas a gente vai aprendendo, né, com o tempo. Que ela diz que já deixou até dar um. Mas só assim. Mas o primeiro é assim. O segundo, Terceiro já limpa as amígdalas. Vocês não são de si mesmos. Você recebe essa palavra? Diga, eu entendo que o meu corpo não me pertence. Pertence ao Espírito de Deus que habita em mim. Meu corpo é santuário do Senhor. Não é para ficar, para ser tocado, para impureza. Ele é para Jesus ser manifestado. Aleluia. Dá uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Você foi chamado para isso, meu querido. Chamado de cristão é tremendo, irmãos. É um desafio. Agora, terminando isso aí, vocês foram comprados por alto preço. Quantos foram comprados? Foi fácil para Jesus? E para o Pai foi fácil? Então, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Amém, queridos? Use o teu corpo para testemunhar, mostrar Jesus, mostrar que tu faz diferença nessa geração, irmão. Tudo está previsto, está em decadência, mas nós vamos subir. Nós não vamos ser como a geração de Noé e nem como a geração de Ló. Amém? Glória a Deus. Agora, outro texto tremendo. Olha, 1 Coríntios 7, 1 e 2. Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, Paulo diz aos Coríntios, é bom, vamos ler juntos? É bom que o homem não toque em mulher. Ui. Irmãos, infelizmente, para a maioria hoje, é ridículo falar no namoro sem toque. Eu tenho pregado, e igrejas, pastores que a gente tem uma certa influência, que têm aceitado isso, todo mundo é livre. Tem feito esse padrão. Não toque no casamento, no namoro de vocês. Não se toque. Cultivem o Espírito. Orem juntos. Orem sobre se é a vontade de Deus. Cultivem na alma. Conversem muito. Leiam um livro juntos. Compartilhem. Tracem planos juntos. Mas deixem para se conhecer no corpo, no altar. Cara, que coisa mais linda. Eu tenho visto alguns casais que se beijam a primeira vez no altar. Vai ver que casamento, que diferença que dá. Não é que eles não vão ter problema, mas vão ter muito menos problemas. Porque a descoberta vem agora. Irmão, o casamento é um presente. Amém, queridas? Quantos recebem? Quem recebe mulher, recebe benevolência, um presente de Deus. Mas não mexa no pacote antes do tempo. Não tire o nó. Não desembrulhe antes do tempo. Perde a graça. Pode falar. É isso que está falando aqui, irmão. Bom que o homem não tocasse a mulher. Aí explica bem, olha, claro. Por causa do quê? Porque não vai ficar só num toque. Muito mais agora com essa pressão de televisão. Isso foi, eu tive na cidade de Corinto. A gente viu como a mulher era forte. Por que tem certas orientações na igreja de Corinto que não tinham nas outras? Porque lá eu vi o templo da deusa Diana esculpido dentro de uma rocha gigantesca, não dá para imaginar. A maioria eram deusas ali em Corinto, e as sacerdotisas eram mulheres que eram também prostitutas, que raspavam a cabeça, eram identificadas como mulheres de Deus, de Diana.
e outras deusas que tinha lá, mas principalmente Diana. Por isso que tinha certa... Mas não tinha televisão, não tinha internet. E já tinha imoralidade sexual. Muito mais hoje, irmãos. É bom que o homem não toque mulher, mas por causa da imoralidade sexual, cada um deve ter. E cada mulher... Espera, querida. Espera que Deus tem preparado um varão para ti. E não vai ser um varão... Ele é crente, ele vai na igreja, mas é um bambu. Né? Dependendo da pressão, ele se arca para cá, se arca para lá. Não, pega um cara que sabe o que quer. Ora muito tempo, vê se ele está disposto a orar ou ele quer logo tocar em ti. Se ele quer logo tocar em ti, fica. 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 Fica longe. Aleluia, glória a Deus. Fica longe. Não deixa te tocar. Rapazes, quantos rapazes tem aqui, homens, solteiros? Jovens. Eis-me aqui. Legal. Se a menina vier com o seio muito de fora, um biguinho de fora, piercing talvez aqui, né? Oh, meu irmão, paz do Senhor, querido. Paz do Senhor, meu irmão. Ela até se encurva assim, paz do Senhor, meu irmão. Estás me conhecendo agora? E estou mesmo, correndo lágrimas da boca. O que tu faz? Fica longe. Verdade, irmãos. É disso que está falando. 1 Tessalonicenses 4, 1 Coríntios. Calma, que Deus tem a esposa para ti. Irmãos, eu namorei trocentas meninas. Quando eu conheci a Beth, eu disse para a Beth, não fala para ninguém que nós namoramos, porque eu já tinha namorado a maioria das amigas de escola dela. Mas era aquele namoro de antigamente, era de ir num baile, dançar de roscolada, às vezes dar um beijinho. Mas hoje não, querido. Hoje a cena de amor, qual que é? Em novela, em tudo. Meu amor, segunda cena, beijo. Terceira, roupa caindo. Disso que a Bíblia é contra, irmãos. Espera que Deus tenha o teu esposo e a tua esposa preparada. Agora, irmãos, olha Hebreus 13, 4, aí fecha tudo isso, irmãos, que nós estamos tentando transmitir para vocês. Olha, irmãos, Hebreus 13, versículo 4, o casamento deve ser honrado por todos. Eu queria agora, se vocês creem no que nós estamos pregando, que o casamento é algo mais honroso na vida de um homem, que é algo mais honroso na vida de uma mulher crente, zelar pelo seu casamento. Se é solteiro, eu não vou casar com qualquer um, não é qualquer um que vai me cantar, não é qualquer um que vai querer me tocar. Se é rapaz, não é qualquer uma que vai querer buzinar ou vir com roupinha para me atrair. Não, eu fico, porque eu entendi que o casamento, algumas versões dizem, é digno de duplicada honra. Se você crê que casamento no plano de Deus é digno de honra, diga um aleluia bem alto e dê um glória a Deus e ore e diga: Deus, eu quero. Aleluia, eu quero, Deus, um casamento honrado, um casamento digno. Aleluia. Eu não aceito subpadrão, eu não aceito test drive. Vem aqui, faz um test drive comigo e depois cai fora, arruma outra. Não mesmo, não aceito. Meu corpo já tem dono. Já entreguei para alguém que sabe cuidar bem dele. E ele me satisfaz. O Espírito Santo me satisfaz. Jesus me satisfaz. O meu Deus tem carinho e amor suficiente para mim. Se meus pais não deram, se a minha mãe não deu, Deus diz, ainda assim, eu não te desampararei. Aleluia. Tem um estudo sobre isso também. Agora, vemos como tudo está relacionado ao quê? Ao leito conjugal. Irmãos, eu sei, o pastor José tem muito mais bagagem do que eu nisso. Estou só com 35 anos de casado, mas que coisa linda, que coisa tremenda, irmão. O casamento dentro desse projeto, irmão.
a gente se ama cada vez mais, a gente se entende cada vez mais, a gente é cada vez mais... A minha esposa ontem já me ligou, a gente não consegue ficar longe um do outro, a gente já até conversa sobre isso, se eu morrer primeiro, como é que ela vai ficar? Ela diz, não, eu dou conta. Eu digo para ela, não vou dar conta, tu faz tanta falta na minha vida, eu vou ser tão incompleto que eu não vou dar conta. Ela diz, eu sei, eu entendo, o homem é mais dependente da mulher do que ele imagina. O leito conjugal, irmãos, a relação sexual, a carícia dentro do casamento, é digno de honra. É coisa tremenda, irmãos, é presente de Deus, é bênção da criação. Oh Deus, aleluia, o leito conjugal conservado puro, e para o casamento puro. Se você talvez já tenha, como eu, tive um passado já, é todo errado, mas quando eu conheci Jesus, eu conheci a Beth, meus irmãos, eu honrei a Beth, respeitei a Beth, eu não sabia o que era isso. Cantava, eu não podia ver rabo de saia pendurado em varal, que eu ia lá dar uma cercada já. Verdade, mas quando eu conheci Jesus, eu não tinha pastor perto de mim, não tinha nada, conheci a Beth, eu respeitei ela. Irmãos, isso é o Espírito Santo. Que coisa linda, e é tão lindo que a virgindade, o ímã, vocês sabem, Deus colocou ali na mulher, para romper aqueles vasos, ter sangue, é uma aliança de sangue, o casamento, o leito conjugal puro, uma relação sexual depois do casamento é a coisa mais linda, é algo honrado, algo honroso para Deus. Não se deixe envolver, irmãos, nem com televisão, nem com coisas que o corpo de vocês vai ser exposto, e depois vai chegar o casamento e vocês vão dizer, não tenho mais prazer na minha juventude, não tenho mais prazer no meu casamento, não tenho mais prazer em nada. Você recebe essa palavra, querido? Por favor, olha o que Deus diz. Vamos ler juntos todo o versículo? O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros, os imorais solteiros e os adúlteros que são casados, mas ainda estão olhando para o outro lado da cerca. Quantos querem esse casamento, esse modelo para a sua vida? Vocês querem ser modelo e referência na igreja? Por isso que essa é uma palavra para nós como liderança. Agora então eu volto a alguns versículos, irmãos, para finalizar. Aí a pergunta é, então, o alerta é para nós mesmos? O que vocês acham? Ou são versículos para a gente pregar para os outros? Tem muita gente que só lê a Bíblia pensando em pregar para os outros. Parece que a Bíblia não tem nada a ver com a sua vida. Por isso que eu faço a pergunta agora, então, o alerta para nós, é para mim, é para vocês? Vocês que estão sendo preparados para serem obreiros, para serem missionários, futuros pastores? Não vi amém aí. Líderes de casais, líderes de jovens, referências na igreja. Mas tem que ter um padrão, irmãos. Padrão que a palavra não vai mudar. Mesmo que tu vai para uma igreja que aceita tudo, mas você não vai mudar por causa da palavra. Então saiba disso, querido, que nos últimos dias realmente parece que é para nós isso. Sobrevirão tempos terríveis. Parece que é para nós. Os homens serão egoístas. A coisa que mais se vê hoje, eu estou montando a minha igreja. O cara diz todo papudo, a minha igreja. Por que você saiu de lá? Não, é que eu não tinha muito espaço lá, então eu vim montar a minha igreja. Misericórdia. Para mim a igreja continua sendo de um só, de Jesus. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos. Não digo que não possa ter igreja, eu já levantei 4 ou 5 igrejas novas, todas elas com nomes diferentes, para não criar uma denominação e a tornar o nosso nome célebre. Lá de Nimrod. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais. Tudo começa onde, irmãos? Na imoralidade, irmãos. É o problema da maioria que cai nas drogas e tudo. É por causa disso, irmão. Ingratos, ímpios, sem amor pela família. Por que as famílias estão se destruindo tanto hoje? Por quê? Por causa da imoralidade, por causa das drogas e tanta coisa que vem decorrente disso, irmãos. Irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem. Então é alerta para nós mesmos? Continua sendo? Traidores, precipitados, longe de nós isso. Soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus.
importa o que a galera diz, o que a turma diz. Tendo aparência de piedade, isso fala mesmo que é conosco. Religiosidade, o pastor José falou agora, mas negando o seu poder, não mostra transformação de vida, de caráter. Afaste-se desses também, ficar longe. Então, Mateus 24 é para nós também. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, é para nós? Numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos, não importa o que ensina, importa o que a Bíblia diz. Não vou seguir homens sem que a Bíblia me confirme. Devido ao aumento da maldade, vamos ler juntos? Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Consegue entender agora isso agora, irmãos? Consegue, dando essa panorâmica bíblica, vocês conseguem entender? E aonde o amor se reflete primeiro quando ele esfria? Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Agora Jesus então reforça, assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento. A maldade está fazendo o quê? Esfriando o amor. O amor está o quê? Está o quê? Esfriando e destruindo o quê em primeiro lugar? Os casamentos. Destruir os casamentos, destrói as famílias. E o que é que fica prejudicado em tudo isso? A igreja. Vou dar passada bem rápida, porque eu quero dar uma... Noé, a mesma coisa, destruiu a todos, comendo e bebendo, comprando e vendendo, construindo. Então, o alerta é para nós, é ou não é? Sodoma ficou em Sodoma? Não, saiu de Sodoma e destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia que o Filho do Homem for revelado. Eu coloquei aqui também, irmãos, se vocês lerem Apocalipse 3, 14 a 22, sobre a igreja de Laodiceia, é exatamente a mesma coisa. Não é quente, nem frio, porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. E Jesus diz, eu vou te dar um conselho, ou seja quente, ou seja frio. Crentino é a pior coisa que tem. Vive na igreja, mas vive o padrão do mundo lá fora, na família, no casamento, nos relacionamentos. Agora eu vou fechar tudo isso, irmãos. Entendendo por que a igreja está assim. Agora vocês entendem? Estão entendendo mesmo? Por que a igreja está nesse estado que Apocalipse fala? É morna. O que esfriou na igreja? O amor. Aonde se manifesta o esfriamento do amor? Nos casamentos. E os casamentos refletem o quê? A igreja em relação a Cristo e Cristo e sua influência na igreja. Então está aí bem claro, irmãos. Eu não vou entrar em detalhes, mas aí, de novo, né? Mulheres, tá? Sujeitas cada uma ao seu marido, como ao Senhor. Marido, cabeça, mulher, igreja, Cristo, cabeça, corpo, Salvador, mulher, igreja. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam sujeitas a seus maridos. Se as mulheres não estiverem sujeitas, a igreja não vai ser sujeita. Se o marido não amar, não for o cabeça da mulher, Cristo não vai ser o cabeça da igreja. Porque quem é o cabeça de todo homem? Cristo. E se ele não é o cabeça da mulher, Baal, o princípio da autoridade, de 1 Coríntios 11, 3. Nem entramos nesse detalhe. De novo, marido, ame cada um a sua mulher como Cristo. Está vendo o padrão de amor do marido? Como Cristo amou a igreja. Padrão de amor por marido para com a mulher. Entregar-se por ela, santificá-la. Por ela quem? A esposa, que representa a igreja. Para quê? Para santificar a mulher. Porque como a igreja está sendo santificada pelo marido, por Cristo, a mulher é santificada pelo marido, sendo purificada pelo lavar da água mediante a palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mancha, nem coisa semelhante, mas santa e inculpável. Agora, irmãos, olha bem isso agora. Se vocês pegarem muito bem isso, é o final de Efésios 5, 31. Por essa razão, tudo isso, por essa relação direta do Cristo e a igreja, homem e mulher, mulher em relação ao marido, representa a igreja em relação a Cristo, o homem em relação à mulher, representa. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, consciente de que ele se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Onde é que nós ouvimos isso a primeira vez? Gênesis 2, princípio da criação. Casamento não é invenção de homens, é invenção de
Padrão para o casamento, quem é que inventou? Estabeleceu? Vai mudar? Em Deus não há sombra de variação. Agora, ó, irmãos, olhem muito bem isso, irmãos. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, Cristo e a igreja. Olha essa palavrinha ali. Portanto, fecha todo o contexto. A revelação, o mistério profundo de Cristo e a igreja. Como é que vai ser revelado? Como é que o mundo, nesse tempo do fim, vai conhecer a relação de Cristo com a igreja, o comprometimento de Cristo para com a sua igreja, o amor de Cristo para com a sua igreja, a autoridade de Cristo para com a sua igreja, a sujeição da igreja em relação a Cristo. Esse mistério profundo vai ser revelado quando? Quando vocês homens, amar a mulher como a si mesmo, e a mulher tratar o marido com todo o respeito. O que está acontecendo hoje, irmãos? Exatamente ao contrário. Cada vez mais a mulher é independente, cada vez a mulher trabalha fora, cada vez a mulher tem o seu próprio salário, a sua própria moto, o seu próprio celular, ela não depende do marido. O que o diabo está querendo com isso? O que o diabo está querendo com isso? Quê? O respeito da mulher para com o homem, porque daí a igreja toda é. O mistério profundo de Cristo e a igreja não será revelado, irmão. E infelizmente, Goiânia é uma das cidades que mais tem igreja no Brasil. Maior número de evangélicos, se eu não me engano. É, né? Goiânia e Belo Horizonte. Tá? Mas será que tantas igrejas e tantos evangélicos mudou o padrão moral na cidade? Mudou os índices de casamentos? De divórcio? Tem alguma coisa errada. Os casamentos não estão revelando o mistério profundo de Cristo e a igreja. Quantos aqui querem ser a revelação do mistério profundo de Cristo e a igreja? Cuida do teu casamento. Se você é homem, case com uma mulher que está disposta a se sujeitar. Se você é mulher, case com um homem que está disposto a assumir como cabeça na sua casa, te amar como Cristo amou a igreja. Amém, querido? Não vamos mudar. Agora, para finalizar, o padrão de Deus para os líderes, vocês conhecem, eu só vou dar uma repetida, para vocês verem a importância de tudo isso na formação de liderança, dentro de uma igreja contextual bíblica. Esta é a afirmação digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, pastor, líder, ancião, deseja nobre função, não é título, tá? É necessário. Quantos querem ser líderes aí? Quantos querem influenciar a igreja? É necessário, pois, que o líder, bispo, seja irrepreensível. Primeira coisa, irmãos, marido de uma só mulher. Casamento tem ou não tem a ver com a revelação da igreja? Tem ou não tem? O teu casamento tem ou não tem a ver com o teu futuro ministério? Ou o teu ministério atual está diretamente relacionado ao teu casamento, sim ou não? Se o teu casamento não estiver bem, o teu ministério não estará bem, nunca. Se tiver que parar, pare. Vai cuidar do teu casamento e dos teus filhos. Moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro, apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Leia comigo. Ele deve governar bem a sua própria família. Família revela ou não revela Deus aqui na terra? Desde Gênesis, irmão. Tudo que Deus era, Ele quis transferir e multiplicar através do casamento e da família. Vai ser diferente nesse tempo do fim? Não vai ser. Deus não muda, queridos. Tendo os filhos sujeitos a Ele, com toda a dignidade. Eu não vou entrar em detalhe, irmão. Só está aí o texto por si só fala. Pois se alguém não sabe governar a sua própria família, poderá cuidar da igreja de Deus? Poderá? Então cuida do teu casamento, querido. Se vocês querem ministério, tá? Cuida do teu relacionamento, do teu padrão de vida.
Se você é casado, cuida da tua esposa, cuida do teu marido, teu relacionamento com o marido, cuida dos teus filhos. Não pode ser recém-convertido para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que o diabo caiu. Também deve ter uma boa reputação, testemunho, caráter perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Falem, pastor, hoje, qual é a imagem que se tem aí fora? Hein? Qual é a imagem que se tem aí fora? Ladrão quando é elogiado. Agora, irmão, finalizando tudo, terminando. Olha, irmão, muito sério, advertência. Quantos querem ministério? Quantos querem? Quantos estão aqui nesse intensivo porque querem ministério? Amém. Quantos querem dons? Aleluia. Quantos querem aprender muita coisa na palavra? Aleluia! Mas cuidado, hein? Olha o que Jesus disse em Mateus 7, 21 a 24. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Antes de Jesus fazer qualquer ministério, logo depois do seu batismo, ele nem havia começado a trabalhar. O que Deus disse para ele? Este é meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. Você é amado não pelo que tu faz para Deus, mas pelo que tu é em Deus. Por obedecê-lo, por praticar a palavra, já vai dizer, por fazer a vontade do seu Pai que está nos céus. Esse é o teu ministério. Muitos me dirão naquele dia de Jesus, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios, fizemos programa de televisão para tantos países, não realizamos tantos milagres. Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. A maldade que esfria o amor. Tu recebe essa palavra, querido? Você quer trabalhar para Jesus? Mas antes de trabalhar para Jesus, o que Jesus pede de ti? Pratique a palavra, viva a verdade, não pratique o mal.